Bom, galera, então, falando em definitivo, nós estamos aí hoje continuando a nossa genética, falando aí, começando a falar sobre genes letais, tá? Por que eu resolvi falar aqui sobre genes letais? Porque quando a gente trabalha a questão da genética, tá? Muitos de vocês, né, até eu também errava bastante isso na época de estudante, porque a gente imagina que o indivíduo, para poder fazer a reprodução dele, a gente sabe que ele teria que ser heterozigótico ou homozigótico, a gente sabe. Só que entre saber, né, entre você saber que precisa ser daquela maneira e ter uma certeza, tem uma diferença bastante grande. Tá? Por que eu estou falando isso? Por causa da situação que a gente está falando de probabilidade. Então, a gente está falando assim, olha, para o indivíduo ter um filho de tal maneira, ele deveria ser assim. Então, qual é a probabilidade dele ser daquela maneira para a gente poder ter aquela criança nascendo com aquelas características? Porque a gente está falando de probabilidade, a gente está falando de formação de gametas, e a gente não sabe se é aquele gameta que a gente deseja, né, que vai fecundar. É probabilidade. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem na tela aí a questão dos genes letais. Por que os genes letais são importantes aqui, o estudo dele? Porque a gente sempre vai ter que desconsiderar, tá? A gente sempre vai ter que desconsiderar, opa, passou aqui, aquilo que não é possível, tá? Vamos voltar aqui. Aquilo que não é possível. Então, você vê aqui, ó, o que é o gene letal? O gene letal é aquele gene que, quando se expressa, né, dependendo na configuração dele aqui, pode ser, às vezes, na forma homozigótica dominante ou na forma homozigótica recessiva, vai depender da questão que você está trabalhando. Então, o que a gente vai ter que imaginar? A gente vai ter que imaginar que quando aquele gene se expressa, gene letal, o organismo vai morrer. E se o organismo está morto ou não vai nascer, né, ele tem a tendência ali a morrer, nós vamos ter que desconsiderar ele do nosso cálculo, tá? Porque morto não reproduz. Tá? Então, é essa a ideia do gene letal. Então, você vê assim, ó, a questão dos ratinhos, tá? Como exemplo aqui na tua tela. Então, você tem um ratinho amarelo, azão, azinho, e um ratinho amarelo, azão, azinho. Então, dois heterozigóticos. Só que a gente tem aqui, ó, um gene letal, tá? Que é o azão, tá? O gene letal, que quando ele se expressa em homozigose, tá? O organismo morre, tá? Então, quando ele se expressa em homozigose, o organismo morre. Então, olha só, quando a gente fez o cruzamento azão, azinho, azão, azinho, a gente descobriu azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, ok? Mas percebe aqui, ó, quando bateu o azão, azão, embrião morto, morreu. Então, se ele está morto, nós vamos desconsiderar ele dos nossos cálculos, porque ele está morto, tá? Não nasceu, não está morto. Então, só sobraram quem de organismos? Ó, a gente tinha 4 possibilidades, só que uma não existe mais. Então, nós temos 3 possibilidades. Então, nessas 3 possibilidades, quantos serão amarelos? Ó, 2 chances em 3. 2 organismos em 3. Quantos serão aqui nessa coloração agute? 1 em 3. Então, por isso que vem o tal do 2/3 e 1/3. Porque a gente desconsidera, nos macetinhos que eu sempre trabalho para vocês, aquilo que não é possível. Tá? É aqui que aquela brincadeira aquilo que não é possível você descarta. Né? E aí você considera as demais possibilidades. É isso aqui, ó. Tá? Por quê? Se a gente está desconsiderando aquilo que ele não é, só sobraram as outras oportunidades, as outras
confundiu. As outras possibilidades para a gente poder trabalhar é o tal de 1/3, 2/3. Então, esses são os genes letais. Então, caso você esteja fazendo os exercícios e eles falem sobre genes letais, você vai ter que fazer o quê? Desconsiderar aquele que vai morrer. Então, você vai tirar ele da situação, tá? Do exercício, está morto, tá? Não reproduz, e você vai considerar as demais possibilidades. Então, você só vai trabalhar com 3, né, possibilidades. Por isso, você vai trabalhar com dados de 1/3, 2/3 e assim por diante. Esses são os genes letais. Tudo bem? Eu acho que alguém me perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não perguntaram, não. Ok? Então, vamos passar aqui para a próxima telinha. Já vou voltar nisso aqui. O que é um cruzamento teste? Tá? O cruzamento teste é algo para facilitar, né, o nosso trabalho para descobrirmos quem é, né, o indivíduo que gerou aquele descendente ali. Então, olha só. Eu preciso saber, né, se o indivíduo vai ter um fenótipo dominante, né, que é o que a gente está trabalhando ali, se ele vai ser homozigótico ou heterozigótico. Então, olha ali na segunda linha. Consiste em cruzar o indivíduo em questão com o indivíduo de fenótipo recessivo e analisar o que nasceu. Então, olha só, por exemplo, no albinismo, tá? No albinismo, qual é o fenótipo, né? No caso, o genótipo, que você tem certeza, tá? Nessa característica aí, na questão do albinismo. Qual é o fenótipo e genótipo que você tem certeza? Bom, o fenótipo é o albino. Tá? Qual é o genótipo do albino? O azinho, azinho. Então, eu tenho certeza no azinho, azinho. Tá? Então, azinho, azinho. Então, eu preciso descobrir lá, vamos lá, o pai daquele albino, se ele era homozigótico dominante, tá? Que ele era um indivíduo normal, ou ele era heterozigótico, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um pseudo-cruzamento, vamos falar assim, daquele daquele pai, tá? Com um azinho, porque é o que eu tenho certeza. Então, por exemplo, se eu cruzar aquele pai, azão, suposto azão, com o indivíduo azinho, quem é que eu vou encontrar de resultado possível? Eu vou encontrar totalmente indivíduos heterozigóticos, tá? Azão com azinho, só dá azinho. Então, não daria, por exemplo, para ter aquele filho albino. Dá para entender isso? Não daria para ter um filho albino. Então, o que eu faço? Vou testar o azinho, possível azinho, com azinho. Opa! Quando eu faço esse tipo de cruzamento, eu percebo que apareceu o albino na resposta, né? Deu 50% de dominante, azinho, e 50% de recessivo. O que eu tenho agora como resultado? Eu sei que, de certeza, lá o indivíduo é heterozigótico. Por quê? Porque dá a possibilidade de aparecer o albino. Então, é uma maneira que você tem de descobrir quem é o possível pai. Tá? Então, é uma maneira, é o que a gente fala de um cruzamento teste. Então, eu vou cruzar com um indivíduo que eu tenho certeza. Quem é que eu tenho certeza? Sempre é o homozigótico recessivo. Tá? O homozigótico. Eu vou cruzar um indivíduo de 6 dedos, eu quero saber se aquele indivíduo de 6 dedos, que é uma característica dominante, né, no caso, então o cara podia ser azão ou azinho, e eu vou cruzar com quem? Com quem eu tenho certeza. Quem é que eu tenho certeza? O homozigótico recessivo, que é um indivíduo de 5 dedos. E aí, sabendo disso, tá, a gente consegue descobrir quem é aquele outro indivíduo que a gente está procurando, se ele é um homozigótico dominante ou ele é um heterozigótico. Então, é um teste, né, que a gente vai estar fazendo para poder identificar aquele genótipo, né, desconhecido lá. Deixa eu ver aqui, botar aqui. Tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Me dá um joinha aí no
no bate-papo aí? Tá entendendo? Beleza. Tá? Olha só, eu vou mudar de tela, tá? Vou mudar de tela, vou botar aqui meu caderno, deixa eu pegar meu caderno aqui, tá? E eu quero trabalhar algumas coisinhas com vocês antes da gente começar a falar de alelos múltiplos, tá? Antes da gente falar de alelos múltiplos. Então, deixa eu mudar minha tela aqui. Deixa eu mudar minha tela. Na verdade, mudar a tela não, mudar a câmera, não, vou mudar minha câmera. Deixa eu mudar minha câmera. Opa, apareceu ela lá então. Deixa eu só achar o foco dela certinho aqui, para ficar um negócio legal para vocês. Aí. Então tá, gente, olha só. Tá todo mundo chegando no meu caderno aí, né? Legal. Olha só. Para a gente poder trabalhar aí, começar a trabalhar os exercícios de uma maneira geral, eu vou passar primeiro para vocês os meus macetinhos clássicos, tá? Então a gente vai trabalhar os macetes, tá? Os macetes. Esses macetes aqui que a gente vai trabalhar, você vai utilizar em todos os exercícios, tá? Então, o primeiro macetinho que eu sempre gosto de trabalhar com vocês é o indivíduo ainda não existe. Tá? Esse é o primeiro macetinho. O indivíduo ainda não existe. O que significa isso? Bom, eu quero cruzar um azão azinho com outro azão azinho. Então, eu quero saber qual é a possibilidade de sair um azinho azinho. Tá? Então, a possibilidade de sair um azinho azinho, o indivíduo ainda não existe. Então, quer dizer, eu vou levar em consideração todos os indivíduos ali que estão para nascer. Então, a gente considera o quê? O indivíduo ainda não existe, então a gente vai o quê? Considerar todas as probabilidades. Né? Então, por exemplo, eu cruzei azão azinho com azão azinho e eu quero saber qual é a possibilidade, né, a probabilidade de sair azinho azinho. Você está vendo algum aqui? Não nasceu ninguém ainda. Então, o que eu vou ter que fazer? Azão azinho, azão azinho, azão azinho e o azinho azinho. Opa! Qual é? Ó, o indivíduo ainda não existe. Tá aqui, ó, só os pais aqui. Eu quero, então, vou ter que considerar todas as probabilidades. Azão, azinho vezes azão, azinho. Qual é a probabilidade de sair azinho, azinho? Opa, probabilidade de sair azinho, azinho está aqui, ó. Uma chance em 4. Quer dizer, 1/4 ou 25%. Tá? 1/4 ou 25%. Agora, um segundo macetinho. O indivíduo já existe. Então, o que nós vamos levar em consideração quando o indivíduo já existe? Descartar o que não é possível, e considerar as demais probabilidades ou possibilidades. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Vou mostrar um exercício clássico aqui
para a gente ver bem essas duas situações aqui, ó. Ó, vou botar aqui um pai, uma mãe, ok? E esse casal aqui já teve um filho, teve uma filha, tá? Esses indivíduos aqui, ó, são normais. Normal, normal, normal. E essa menina aqui, ó, ela é albina, tá? Então, um exemplo aqui sobre albinismo, tá? Albinismo. Então, essa menina é albina. Então, eu quero saber qual é a probabilidade, vou botar aqui em vermelho, tá? Para você ver aqui, ó. Qual é a probabilidade de nascer mais um menino albino? Eu quero saber aqui, ó. Qual é a probabilidade de nascer um menino albino? Já existe? Não existe. Então, vamos lá para o primeiro macete, ó. Não existe. Considerar todas as probabilidades. Então, se o indivíduo não existe, eu considero isso aqui. Agora, tá aqui ele. Então, vamos ver como é que se calcula isso? Bom, se a gente está falando de albinismo, onde eu tenho que começar? Eu tenho que começar onde eu tenho certeza. É onde eu tenho certeza a herança. O albinismo é uma herança autossômica, que é o que eu vou trabalhar com vocês depois, recessiva. Então, significa o quê? Que o albino é azinho, azinho. Então, olha só, se eu tenho certeza que é azinho, azinho, porque ela é albina, primeira lei de Mendel, vamos aplicar. Da onde veio esse azinho? O azinho veio de um pai. Da onde veio o outro azinho? O azinho veio lá do outro, né, genitor dela. Então, quer dizer, o pai e a mãe que mandaram o azinho. Como os dois são normais, obrigatoriamente, né, a gente tem certeza que eles são azão, azinho. Tudo bem? Então tá. Sei o genótipo dos pais, eu quero saber o genótipo desse menino aqui, ó. A situação de número 1. Então, na situação de número 1, o que eu vou fazer? Vou cruzar os pais. Azão, azinho vezes azão, azinho. Então, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Qual é a possibilidade de nascer albino? Está aqui, ó. A probabilidade de nascer albino é 1/4. Mas lembra que eu quero menino? Eu quero qual é a probabilidade de nascer um menino albino, tá? Então, para albino a gente tem. Para nascer menino, a probabilidade é de 50%, ou é menino ou menina. Então, agora a gente vai utilizar aquilo que a gente viu ontem, a regra do E. A regra do E é multiplicação. Então, eu vou ter que multiplicar o albino pela chance de ser menino, e agora eu terei 1/8 ou 12,5% de chance de nascer um menino albino. Tá? Então, esse é o clássico dos exercícios de genética. Agora, onde a gente vai utilizar aquela parte ali que se assemelha ao gene letal, tá? Que se assemelha ao gene letal. Tá? Deixa eu dar um zoomzinho a mais aqui. Tá? Onde a gente se assemelha mais à questão do gene letal. Esse indivíduo aqui, ó, tá? Esse indivíduo aqui vai ser uma segunda pergunta. Ele vai se casar com uma mulher aqui, tá? Vou botar ele casando com uma mulher, tá? E eu quero saber qual é a chance desse casal ter um menino albino. Tá? É a nossa segunda pergunta. Tá? Eu quero saber qual é a chance que esse casal aqui, tá, tem de ter um menino albino. Só que eu vou facilitar um pouco o nosso exercício aí, tá? Vou facilitar um pouquinho o nosso exercício. Olha só, eu vou falar para você que essa mulher aqui, tá? Esta mulher, ela é filha
tá? Essa mulher aqui, ó, ela é filha, o exercício diz, tá? Ela é filha de mãe albina. O exercício diz que ela é filha de mãe albina. Ok? Então, eu quero saber qual é a chance desse casal ter um filho albino. Bom, a gente vai ter que olhar a seguinte coisa. Para ser albino, ele vai ter que ser o quê? Azinho, azinho. Então, teoricamente, ele vai ter que receber um azinho da mãe e um azinho do pai. Tá? Então, vamos analisar a mãe. A mãe é normal. Tá? A mãe é normal. Então, a mãe, ela é azão. Eu tenho certeza disso porque ela é normal. E eu disse para você aqui, ó, que ela é filha de mãe albina. Se ela é filha de mãe albina, o que a mãe passou para ela? Passou o azinho. Tá? Porque ela é filha de mãe albina. Agora, e esse pai aqui, ó? Aqui que dá o problema que muitos de vocês erram. Vamos lá. Eu sei, tá? Eu sei que aqueles pais cruzando, quando os pais cruzam, a gente tem esse cruzamento aqui, ó. Tá? Quando aqueles pais têm aquele cruzamento, a gente vai ter essa resposta aqui, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Tudo bem? E aonde acaba acontecendo o erro de vocês? Vou botar aqui em caneta azul. Esse indivíduo aqui, tá? Para poder ter filho albino, ele tem que ser o quê? Ah, professor, ele tem que ser azão, azinho, né? Para azão, azinho com azão, azinho, sair azinho, azinho. Beleza, é isso mesmo. Mas você tem certeza que ele é azão, azinho? É aí que está a grande pergunta. Você sabe se ele é azão, azinho? Não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Olha aqui a segunda regra. O indivíduo já existe. Tá? Esse indivíduo aqui já existe. O que não é possível? O que ele não é? Ele não é albino. Olha aqui embaixo. Se ele não é albino, eu vou tirar o albino da lista. Tipo gênio letal. Tá? Ele não é albino. Opa! Beleza? Então, o que ele pode ser? Ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Agora, lembra que o exercício sempre é de probabilidade. O indivíduo, será que vai ter filho albino? Pode ser que não tenha filho albino, pode ser que tenha filho normal. Não nasceu ainda. Tá? Então, o que eu vou ter que levar em consideração? Para poder ter filho albino, eu vou ter que levar em consideração uma probabilidade desse indivíduo ter o gene. Então, eu vou ter que levar em consideração que ele talvez seja azão, azinho. Mas você consegue ver comigo que ele podia ser azão, azão? E se ele fosse azão, azão, jamais ele teria filho albino? Então tá, mas eu quero que ele possivelmente tenha filho albino. Então o que eu vou ter que considerar? Que ele seja azão, azinho. Então, pensando nos pais da onde ele veio, qual é a chance que ele tem de ser azão, azinho aqui, ó? Ó, eu descartei aquele que é o azinho, azinho, tudo bem? Ele já nem considera mais. Então eu tenho 3 chances. Qual é a chance que ele tem de ser azão, azinho? Ó, 1, 2 em 3. Por isso que aparece o tal do 2/3 que a CAF tanto gosta. Porque a probabilidade desse cara ser azão, azinho, para poder ter filho albino. Então, é aí que muitas vezes alguns de vocês erram, porque vai lá multiplicando direto. Ah, não, para ter filho albino o pai tem que ser azão, azinho. Ah, beleza, aí enfia azão, azinho aqui, multiplica e vai ter um resultado igual. E não é. Você vai perceber que não é. Então, o que nós vamos considerar aqui na segunda característica aqui, na segunda possibilidade? Então, nós vamos considerar, ó, azão, azinho vezes azão, azinho, né? Qual é a chance de ter filho albino? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Tá aqui, ó, é 1/4 de ter filho albino, considerando que o pai seja azão, azinho. A chance de ser menino é 1/2,
E a chance do pai, né, do pai ser azão azinho é 2/3. Então, a chance do pai ser azão azinho. Então, o que eu vou ter que fazer com essas 3 informações aqui? Multiplicar. 1/4 vezes 1/2 vezes 2/3. Então, o que eu vou ter? 1/12. Olha lá, 1/8 e 1/12. Então, eu vou ter uma informação bem diferente da outra que a gente estava trabalhando, tá? Da outra que a gente estava trabalhando. Então, 1 dividido por 12 dá o quê? Dá aí 0,8, né? 0,08. Então, a gente vai ter uma possibilidade bem menor aí na questão de percentual, né? Deixa eu pegar aqui meu cálculozinho aqui, dá 8% aí de informação, tá? Então, a chance é bem menor, tá? No caso aqui, a chance seria maior, né, da gente ter, menor de ter a informação. Mas olha só, onde está o segredo? O segredo é esse aqui, ó, é o 2/3. Tá? Então, se você vacilar nesse 2/3, dá um resultado completamente diferente. Tá? Dá um resultado completamente diferente. Tudo bem? Então, olha só, esses 2 macetes a gente vai utilizar direto aí. Agora, o que eu vou trabalhar ainda na aula de hoje? Tá? Na aula de hoje. Nós temos 2 tipos de heranças, tá? Herança, que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar o que a gente chama de herança autossômica e uma herança chamada de sexual. O que é uma herança autossômica e o que é uma herança sexual? A herança autossômica, ela está ligada a 44 cromossomos. Né? 44 cromossomos. 22 pares. Tá? 22 pares. Então, a informação está em 22 pares de cromossomos. A herança sexual, ela está em um par. Tá? No par sexual, em 2 cromossomos apenas, né? 2 cromossomos. Tá? Um par. Que é o tal do XX ou XY. Então, a herança está aqui, ó. Na herança autossômica, o que eu vou ter de informações? Gente, a gente vai ter como macetinho o número de homens, tá? Igual o número de mulheres afetadas pela característica. Então, olha só, número de homens igual ao número de mulheres afetadas. Gente, não é número exato, tá? Aqui no exercício deu 2, o outro deu 1. Não é igual o que o professor falou. Não. É que você vai encontrar, semelhantemente, o número de homens igual ao número de mulheres afetadas. Tá? Então, por exemplo, a gente encontra homem albino e encontra mulher albina. Tá? Por quê? Porque a informação não está lá no cromossomo X ou cromossomo Y. Tá? Então, a gente vai considerar a herança autossômica, que ela está nos autossomos, né? Se a gente fizer aqui, ó, por exemplo, o nosso cariótipo. O que é o nosso cariótipo? Nós somos um indivíduo, vamos botar aqui, ó, homem. Tá? O homem tem 44 autossomos mais o par sexual. A mulher, tá? Ela vai ter 44 cromossomos autossômicos mais o seu par sexual. Então, olha só, esses 2 grupos aqui, ó, são semelhantes. Tá? O que vai diferenciar o homem da mulher está aqui, ó, é na parte sexual, é no cromossomo Y. Então, quando a gente fala de uma herança autossômica, a herança autossômica está aqui, ó, nessa informação aqui, ó. Tá? Nessa informação aqui. E a herança sexual está nesse outro grupo de cromossomos aqui, ó. Esse que é o grande diferencial.
Então, na herança autossômica, nós vamos ter número de homens semelhante ao número de mulheres afetadas, igualmente afetados. E aí, é claro, herança dominante e recessiva, né? Dominante e recessiva. Nós vamos ter as duas aqui, a mesma coisa. Só que aqui a gente vai ter que analisar número de homens e número de mulheres igualmente afetadas. Na herança sexual, que está lá no par sexual, a gente vai encontrar um número de homens diferente, mas muito diferente mesmo, do número de mulheres afetadas. Tá? Vamos ter também um esquema de dominância e recessividade. Vai depender da doença que a gente está falando. Mas o segredo está aqui, ó, gente. Às vezes, dependendo do tipo de doença, por exemplo, a doença que está chamada de restrita ao sexo. Doença restrita ao sexo. Doença restrita ao sexo é uma doença ligada ao cromossomo Y. Mulher não vai ter. Tá? Mulher não vai ter. Uma herança ligada ao sexo. A ligada ao sexo que a gente vai ver está ligada ao cromossomo X. Então, uma herança ligada ao cromossomo X, você vê aqui, ó, homens e mulheres têm cromossomo X. Só que mulher tem 2 cromossomos X e o homem um só. Então, por causa dessa diferença aqui, ó, de 2 cromossomos X ou cromossomo X, a gente vai encontrar percentuais diferentes. Então, por exemplo, o homem só tem 2 chances, a gente vai ver mais à frente. Ou o homem tem a doença, ou ele não tem. Não existe uma possibilidade dele ser portador da doença. Então, quando a gente fala, por exemplo, na hemofilia, ou o homem tem hemofilia ou não tem. Tá? Porque é uma herança ligada ao cromossomo X. Então, se ele tiver o X afetado pelo gene da hemofilia, ele vai ter a doença. Se ele não tiver o gene da hemofilia, ele não tem a doença. Agora, a mulher, tá, para ser hemofílica, ela tem que ter os 2 cromossomos X afetados pelo gene da hemofilia. Então, a gente vai ter possibilidades diferentes, né? Probabilidades diferentes. Então, essa que é a grande sacada aqui, ó. Então, sempre que você estiver trabalhando com uma herança autossômica, primeira coisa que já tem que vir à sua mente, eu vou encontrar homens e mulheres igualmente afetados. Quando você estiver falando de uma herança sexual, você já vai encontrar homens e mulheres, tá? Com possibilidades diferentes de serem afetados. Então, a gente vai encontrar, às vezes, só homens, às vezes a gente pode só encontrar mulheres, vai depender da doença, tá? Mais uma herança autossômica dominante e recessiva, tá? Então, aí a gente vai ter que analisar. Existe homem albino? Existe. Existe mulher albina? Existe. Tá? Existe homem com 6 dedos? Existe. Existe mulher com 6 dedos? Existe. Opa, é herança autossômica. Tá? Já numa herança sexual, a gente vai encontrar bastante homem hemofílico e quase nenhuma mulher hemofílica. A gente vai encontrar homens com pelo na orelha, né, a hipertricose, né, auricular, e não vamos encontrar mulher com pelo na orelha, porque é uma herança ligada ao cromossomo Y. Então, é aqui que você começa a encontrar os exercícios. Hoje, os exercícios que têm aparecido aí nos vestibulares, eles falam, é uma herança autossômica, opa, aí então você já tem o seu direcionamento. Agora, para você começar já a brincar com os exercícios aí, quando você trabalha com herança autossômica, você vai utilizar os padrões lá, azão, 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 azinho, azão, azinho, né? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Você usa esses padrões aqui. Quando você trabalha com a herança sexual, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar o par sexual, no caso, vou botar aqui um homem, tá? Você vai ter que utilizar esses cromossomos sexuais e aqui em cima do cromossomo afetado, que você vai colocar o gene que você vai trabalhar. Então, por exemplo, a gente vai ter um homem normal e um homem hemofílico. O homem normal e o homem hemofílico. Tá?
Nesse tipo de herança autossômica, tá? Você vai ter que, dependendo da situação, levar em consideração o sexo, tá? Então, por exemplo, o que levar em consideração o sexo? Qual é a chance de nascer um menino albino? Opa, albino a gente viu lá que é o azinho. Qual é a chance de nascer um menino albino? Opa, para nascer menino é 50%. Tá? Então tem que levar em consideração o sexo. Já numa herança sexual, precisa levar em consideração o sexo para saber aqui se o homem é hemofílico? Não. Por quê? Porque o fato de você estar usando a base aqui para você colocar o gene XY, eu já estou te falando que é um homem hemofílico. Vamos botar aqui um outro exemplo. Ó. Homem ou mulher? É uma mulher. É uma mulher hemofílica? Não, porque a doença hemofilia a gente vai ver depois que é recessiva. Mas eu sei que é uma mulher por quê? Porque tem 2 cromossomos X. Então eu não vou ter que levar em consideração nos cálculos que é uma mulher. Tá? Por quê? Porque o XX já está te dizendo. Então depois, quando a gente estiver trabalhando esse tipo de característica, a gente vai mostrar essa grande diferenciação. Vai ter doença dominante? Vai ter doença recessiva? Vai. O exercício vai estar dizendo, ou a gente vai estar trabalhando isso ao longo aí você vai gravando algumas informações. Beleza, pessoal? Todos bem aí? Todos vivos? Bom, eu pretendia entrar hoje em alelos múltiplos, mas eu preferi, ao invés de entrar em alelos múltiplos, né, já deixei o material lá no Mediateca para vocês, eu preferi a gente dar esse panorama aqui de herança autossômica e herança sexual. Porque aí você vai já podendo começar a trabalhar os exercícios, aqueles macetinhos do indivíduo já existe, não existe. Eu preferi trabalhar isso aqui hoje com vocês, né? Mudei um pouco o meu planejamento aqui, para a gente poder trabalhar e tirar bem essas dúvidas iniciais aí. Se você consegue pegar bem esses macetinhos iniciais aqui, cara, os exercícios depois é só interpretação. É bem mais tranquilo do que você tentar sair adivinhando o que é cada coisa. Beleza? Vou bater uma foto disso aqui, vou mandar para vocês, botar lá na Mediateca lá, e também vou colocar essa aula que nós trabalhamos hoje aqui, depois lá no YouTube da vida lá, para vocês poderem visualizar de novo. Ok? Espero que tenham gostado, tá? Espero que tenham gostado. Deixa eu ver aqui. Opa! Saiu tudo do lugar aqui. Espero que tenham gostado, né? Deixa eu ver aqui, tem uns bate-papos aqui antes da gente encerrar. Beleza, ok. Então tá. Joia, gente? Então a gente encerra por aqui e até o nosso próximo bate-encontro aí na semana que vem. Tranquilos? Qualquer coisa, mandem ali os seus pedidos de socorro via ali a Mediateca, ali você tem ali o professor tutor, né? Você pergunta ali algumas coisinhas e aí a gente pode estar respondendo vocês aí. No mais, grande abraço, bom final de semana e até a próxima aí.